porque o desmatamento no Cerrado, o segundo maior bioma brasileiro, cresceu 43% em 2023. Em dados absolutos, foram 7.829 quilômetros quadrados de área desmatada nesse ecossistema. Esta é a primeira vez que o sistema DETER do INPE registra uma área desmatada no Cerrado maior do que a devastada na Amazônia. Os estados do Pará, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins e Bahia têm as maiores áreas devastadas. Já na Amazônia, o sistema apontou queda de 50% no desmatamento, se nós compararmos com o ano de 2022. Vou começar esse giro com o Roberto Mota. Mota, aumento no desmatamento no Cerrado surpreende 43% se nós compararmos com o ano de 2022. O que pode explicar o desmatamento nesse bioma? Por qual razão as autoridades da atual gestão não conseguiram brecar esse processo? Essa pergunta é ótima, Daniel, só que eu ia precisar de um pouco mais de tempo para responder. Olha, eu estava vendo aqui que no ano passado, em fevereiro do ano passado, nós noticiamos que a Amazônia e o Cerrado já tinham desmatamento recorde, né? Alta de 98% na Amazônia e 61% no Cerrado, em comparação com 2022. É muito difícil para a gente dar uma interpretação adequada para esses dados, porque o meio ambiente é uma questão muito séria, vital para todos nós, mas que é tratada de forma ideológica, né? É usada como uma arma de destruição política. Qualquer um que conhece a Amazônia, que já esteve lá, sabe das dificuldades da região, a gente fala muito sobre isso. O agronegócio brasileiro incomoda muitos interesses estrangeiros e no meio disso tudo entra o assunto do clima, que é um assunto complexo que desafia essas narrativas simplificadas e ideológicas. Agora, eu acho que nesses números, talvez exista aí uma lição para aqueles que achavam, que acreditavam que bastava um governo baseado no amor e todos os problemas ambientais estariam resolvidos. Então, é hora de rever essa posição. Essa é uma análise que muitas pessoas fazem e se perguntam por qual razão a atual gestão, sobretudo no Ministério do Meio Ambiente, inclusive novas figuras no IBAMA, Dantas, não conseguiram reverter um quadro que, segundo eles, estava descontrolado. Olha só, o IBAMA está fazendo greve, inclusive, né? Está de greve aí o IBAMA. O Mota tocou num ponto essencial nessa política de meio ambiental, né? Essa política ambiental, que é a ideologização dessa política. Quando a gente fala dessa devastação do bioma, você não tem os detalhes dessa devastação. O aumento da área agrícola, tá, mas essa área agrícola aumentada é o quê? É ilegal? É legal? Foram títulos de terra concedidos pelo próprio Estado? É uma área que já existia? Do que a gente está falando? Olhar o mapa de cima e sair dando pitaco, eu acho que é muito precário, muito precário. A gente tem estados, por exemplo, que tem Cerrado e tem o bioma do Cerrado e o bioma amazônico, caso do Maranhão, caso do Pará, que inclusive estão aqui liderando esse desmatamento. Então, infelizmente, esse tipo de dado normalmente vai fazer o quê? Vai alimentar uma narrativa radical dos ecochatos, dizendo o seguinte: tem que preservar tudo, não pode tocar em nada, não pode ter produção alimentar, não pode ter desenvolvimento. E as pessoas que moram nessas regiões não têm o que comer. Eu fiz aqui um programa, um ponto final, justamente discutindo a COP28, e uma das queixas principais desta visão anacrônica é a visão de que, a Amazônia tem que ser esse bioma preservado, que não é preservado nada, está na mão do crime organizado. E o povo do norte vai comer o quê? Fruta? Caça? Vai viver de arco e flecha também? Isso é uma idiotice, é como a ideologia contamina a política pública. Você tem que ter um entendimento dessas regiões, como elas precisam se desenvolver, subsidiar no sentido de você criar um equilíbrio desse ecossistema, para você, claro, não perder o ecossistema, mas você precisa garantir também a sobrevivência da população que mora no território. E hoje o agro
O agro, ele ocupa metade das terras, por exemplo, que são território indígena demarcado. Metade. E há um potencial de nós, com a tecnologia desenvolvida pela Embrapa e com todo o avanço mesmo das práticas do agronegócio, a gente tem condição de triplicar a nossa produção. O Alan falou da nossa produção recorde este ano. Foram 5 safras. Quer dizer, um negócio que não tem comparativo, não tem comparação, que se destaca do resto do mundo. A gente tinha que olhar com muita atenção, incentivar a expansão da fronteira agrícola de maneira consciente, como eu percebo que o agro bom, o agro oficial, aquele empresário que trabalha a terra de forma correta, coerente, legal, todos eles respeitam as áreas de preservação, porque ele sabe o custo que é, ele sabe o problema que dá, inclusive porque ele vive acossado por essa fiscalização. Então a gente precisa tirar essa ideologia. Aliás, vou pegar aqui a frase do Capelli, que falando de segurança pública, disse que é preciso acabar com essa ideologização. Eu pego emprestado e digo mesmo, tem que acabar mesmo com essa ideologização, inclusive na política pública, na política ambiental, de maneira geral. Agradecendo muito a audiência também das pessoas no centro-oeste do país. Luiz Mar Alves de Jesus, obrigado pela audiência, hein? Agora, Alan Gani, esse ponto trazido pelo Dantas é importante. Falta transparência na divulgação desses dados sobre desmatamento. Da maneira, muitas vezes, que é apresentada, acaba jogando gasolina no debate, né? Exatamente. Por exemplo, o Mota, um intelectual honesto, ele fez uma análise absolutamente honesta. Olha, o clima é muito complexo. Não dá para atribuir ao governo A, ao governo B, a gente precisa entender melhor. O que não é honesto é que no governo passado, qualquer problema de desmatamento e queimada, a mesma turma de sempre, muito bem organizada, as ONGs... A mesma turma de sempre, com o reforço de artistas hollywoodianos. Né? Total. Bem colocado, Caniato, né? E artistas de peso, né? Inclusive que já ganharam Oscar. Então vem lá a Greta, o DiCaprio, os mais hollywoodianos, intelectuais, o pessoal de países europeus. Presidente de países europeus. E aí, em algo que é absolutamente complexo, eles atribuíam a culpa a uma única pessoa, se deve a Jair Bolsonaro. Aí agora, essa turma, milagrosamente, coincidentemente, né, coincidências elas acontecem, é claro, elas sumiram. Talvez porque estejam de férias, não sei. Elas sumiram. Mas o ponto é que a gente poderia estar fazendo essa análise completamente desonesta, e o Dantas não fez, o Mota não fez, e eu também não vou fazer aqui, falando, não, isso é culpa do governo, Lula, tá vendo? A gente não sabe o que aconteceu. Agora, pegando um gancho no que o Dantas falou, é exatamente isso, né? Porque é muito fácil defender a preservação do meio ambiente pela preservação, né? Repetindo um clichê, temos que salvar a Amazônia, né? Aliás, até um clichê meio errado, porque falar é o pulmão do mundo e não é o pulmão do mundo coisa nenhuma, né? Não é que vem aí o oxigênio, mas vendem essa ideia e todo mundo entra numa histeria coletiva. É muito fácil você falar isso do conforto de uma cidade grande, com saneamento básico, né? Difícil é a população lá, que quer desenvolvimento. E lógico, a gente está falando aqui de desenvolvimento sustentável, respeitando os limites do meio ambiente. Mas não é o desenvolvimento pelo desenvolvimento, porque essas pessoas vivem em condições de pobreza extrema. Elas querem que o capital chegue nessa região, porque é fácil falar isso de uma grande cidade, repetir a ideologia, fumando o seu baseado. Eu quero ver viver lá, né? Todo mundo quer voltar para a natureza, mas ninguém quer ir a pé, não. Estamos falando sobre o aumento no desmatamento do Cerrado. O Cláudio Dantas fará algumas ponderações importantes nesse debate. Dantas. Eu tô meio confuso, porque assim, até o final do ano passado, ali outubro, novembro, setembro, outubro, novembro, a gente via notícia toda hora dizendo que a Amazônia estava pegando fogo mais do que em qualquer outro ano. Inclusive,
tivemos aí o estado do Amazonas sofrendo com fumaça que não saía, o pessoal na capital com intoxicação, essa fumaça foi para outros estados, etc. e tal. E aí, de repente, a gente tem agora uma mudança, né? Não, agora é o Cerrado. Lembrando que são biomas diferentes, o Cerrado tem fogo, o incêndio ali que acaba sendo automático, né? Ele, em função das características do Cerrado, da temperatura, do sol e tal, e a Amazônia não, a Amazônia é uma floresta úmida, é diferente como se dá essa, né? Lá no Cerrado, aqui no Cerrado é fogo espontâneo, na Amazônia normalmente alguém vai lá e toca fogo. Então, a gente está vivendo uma série de mudanças climáticas, a gente tem uma questão aí que precisa ser entendida no detalhe, né? Agora, eu confesso que eu fiquei confuso aí com esse resultado. A gente tinha no ano passado notícias que davam conta de que você estava aí com desmatamento e queimadas, recordes no bioma amazônico, e agora quem está vencendo é o Cerrado, e o bioma amazônico teve redução de 50%. Então, tá complicado. Eu acho que a gente precisa colocar uma lupa melhor nesses números, viu? Mota, para fechar. Não tem dúvida. Eu acho que por trás dessas narrativas repetidas tem essa noção absurda de um ambientalismo que é divorciado do bem-estar da humanidade. São ativistas que tratam as pessoas quase como se fosse uma praga no planeta, né? Melhor acabar logo com a humanidade para que a natureza possa prosperar. Ora, o cuidado com a natureza tem como objetivo a preservação da vida, da qualidade da vida humana, né? É isso que está por trás de tudo isso. Quando eu vejo a forma com a qual essas questões são tratadas, inclusive essa questão de mudança climática, né? Eu digo a mesma coisa que eu disse em relação aos dados do desmatamento, né? A gente precisa ver e saber interpretar. Quando eu era pequeno, o grande problema da humanidade era o buraco na camada de ozônio. De repente, esse buraco foi tapado e agora virou mudanças climáticas. E que me parece que muitas vezes é simplesmente uma pauta usada para transferir a governança, o poder de decisão dos estados nacionais para uma burocracia internacional, né? Essa turma que se reúne uma vez por ano, ano passado foi no Sharm el Sheikh, esse ano foi em Doha, né? É isso? Dubai. Ano que vem vai ser em Belém. Bom, chiquíssimo, todo mundo de jatinho. Sempre de jatinhos. Despejando toneladas de carbono na atmosfera.